Glória a Deus, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui com a igreja de Maringá. Mostra aí meus irmãos, amigos. O povo mais lindo do Brasil está aqui. Esse povo chique, esse povo bonito, abençoado, cheio do Espírito, prósperos, ricos. Aleluia, cheio da graça. Mostra a salinha das Mostra a salinha das crianças lá. Salinha das crianças. Ministério infantil. Glória a Deus. Mulheres. Mulheres, intercessão, ministério profético. Tem tudo nesse lugar aqui. Tem apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Pastor aqui, gente, meu Deus. Nem Capitanã, dá em pé. Foi pastor aqui, uma vez, lugar ungido. Essa igreja ela vai ser poderosa. Ela já é. Ela vai se manifestar como uma igreja poderosa em Maringá, porque vocês estão prontos para isso. Amém? Aleluia. O tema de hoje é igreja orgânica. Vou falar um pouco sobre igreja orgânica. Como a igreja orgânica ela deve se comportar, deve agir. O que não é igreja orgânica. E o que é a igreja orgânica. Onde está inserida a igreja orgânica. A espiritualidade da igreja orgânica, que é muito poderoso isso. Então, para a gente definir um pouquinho, falar um pouco sobre igreja orgânica no meu conceito, depois espero que alguns pastores também falem um pouco sobre isso. Então, a igreja orgânica é aquela que nasce de Jesus, amém? Assim como o primeiro homem, Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma mulher que corresponda intimamente a ele, que coopere com ele, da mesma forma é a igreja que é tirada de Jesus. Então, Deus foi lá, colocou um sono na vida de Adão, retirou dele uma costela, da costela ele modelou uma mulher. Então a igreja, ela é retirada de Jesus e modelada para Jesus, pelo Espírito Santo. Ela não é modelada pelo homem, ela é modelada pelo Espírito Santo. Então é como Jesus agora como Adão, que recebe um sono na cruz, ele vai, morre na cruz, e daquele ato da cruz, da morte de Jesus, se retira de Jesus na igreja. E ela passa a ser modelada pelo Espírito Santo. Para quê? Para corresponder intimamente a Jesus como noivo e para cooperar com Jesus. Então, esse é o mistério que Paulo fala, quando ele escreve Efésios 5, 25, vem falando, olha, esse é um grande mistério, mas não digo do homem e da mulher, mas falo da igreja. Por quê? A igreja ela é retirada de Cristo. E ela é modelada pelo Espírito Santo. Então, essa é a igreja orgânica. Ela é retirada de dentro de Jesus, como noiva, como depois esposa do Cordeiro. Ela é perfeita, ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela já é triunfante, ela já é gloriosa. Essa é a igreja orgânica. Ela não tem mão de homens, ela não tem dogmas humanos, ela não tem doutrinas, os homens não podem controlar essa igreja. Os homens não podem fabricar ministérios nessa igreja, porque tudo é modelado e criado pelo Espírito Santo. Então a igreja que não é orgânica, ela vai ser modelada por homem, ela vai seguir modelo de visão de alguém, ela vai ter programa, ela vai ter departamentos que são conduzidos por homens, ou as pessoas vão fabricar ministérios, as pessoas elas vão disputar lugar um com o outro, porque eles não entendem que cada um já está estabelecido no corpo também. Na igreja orgânica, todos nós já estamos estabelecidos de acordo com o que Deus expôs. 1 Coríntios 12, 18 diz, cada um dos membros Deus colocou no seu corpo como ele bem quis. Então Deus já predispôs cada um de nós no membro, e cada um de nós tem uma função. Então ninguém pode fabricar um pastor, ninguém pode fabricar um profeta. Deus vai me usar na profecia, eu vou entrar para uma escola de profetas. Não. Nós já nascemos profetas. Quem é profeta já nasce profeta. Quem é pastor já nasce pastor. Quem é apóstolo já nasce pastor. Como que eles são encontrados? É muito simples. Eles são encontrados através do Espírito. E quando eles são encontrados, eles recebem uma palavra profética sobre eles, e imposição de mãos, e a partir daquele momento eles passam a funcionar. Nunca foi um curso. Amém? Amém. Glória a Deus. Não existe um curso para fazer um pastor. Você vai olhar como Paulo encontrou Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, você foi encontrado, você recebeu palavras proféticas e imposição de mãos, não rejeite o dom que é em ti, desenvolva o dom. Então, como que são levantados organicamente os ministérios na igreja? É através do Espírito Santo. E simplesmente são encontrados.
há uma revelação pelo Espírito de como a pessoa, qual é a função dela. Ela está buscando também esse propósito. Ela é encontrada. Ela recebe então imposição de mãos e palavra profética sobre a vida dela. E a partir daquele momento ela passa a funcionar e desenvolver o seu dom. Simples assim. Não tem complicação. Então a igreja orgânica, ela não é uma igreja que tem a mão do homem, que segue a visão do homem. Não, nós seguimos do Espírito. Primeiro passo importante de revelação da igreja orgânica. Ela é retirada de Jesus e modelada pelo Espírito Santo. Né? Então vou dar oportunidade para o concílio eclesiástico aqui falar algo aí sobre a igreja orgânica. Mostra o pessoal aí que vai falar. Cada um de uma vez, sem pressa. Mas que revelação tremenda. E a gente está. Nossa, nunca tinha. Eu também não. E a gente está meditando Efésios, né? Na hora que você falou, veio a palavra, que realmente o mistério é sobre Cristo em Deus. Mas eu ia perguntar assim, pastor, por exemplo, mesmo antes de imposição de mãos, né? A igreja orgânica, as pessoas começam já a funcionar nas suas funções. À medida que ela busca, porque a igreja orgânica, ela entende no lugar, ela entende pelo Espírito, ninguém vai colocar na mente de alguém e forçar nada, ela entende pelo Espírito que ela já está estabelecida em Cristo. Então essa pessoa, ela vai ter desejo ardente no seu coração. Um evangelista, mesmo que ele não seja reconhecido ainda como evangelista, ele vai ter um desejo ardente no coração de evangelizar. Vai querer falar de Jesus, vai ser apaixonado. Aquele que está dentro do ministério profético, ele vai ter desejo, primeiro, de orar e interceder pelo corpo das pessoas, de liberar a palavra profética. E quando a gente fala de palavra profética, nós estamos falando de coisas pessoais. Deus me mostrou que fulano vai casar com ciclano. Não, nada disso, Deus não se envolve com essas coisas. Não, é propósito, coisas maiores. Deus está falando de nações, de igreja, de reino. Entende? É muito comum a gente ver essa coisa chata da igreja, de que meu Deus me deu uma palavra, que aquela ali é sua esposa. Não, Deus não se mete com isso. Entende? Até porque é importante pegar esse gancho, porque a mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, ela é retirada do homem posicionado de Efésios 5:25, o homem que ama incondicionalmente. Então o homem vai lá escolher uma pessoa, amou aquela pessoa, ele se posiciona em Efésios 5:25, amando incondicionalmente, ao ponto de entregar sua vida pela sua esposa. O que o Espírito Santo faz? Dele é retirado uma mulher, vai modelando ela se torna mulher virtuosa. Porque a submissão, ela é resultado de amor. Repete comigo, submissão é resultado de amor. A gente tem ideia de submissão no Brasil por causa dos jiu-jitsu, né? Que os jiu-jitsu brasileiros sufocam você por submissão. Não é essa submissão que a Bíblia fala. É uma submissão que é vinda, é gerada através do amor. Então, por ele estar posicionado em Efésios 5:25, Deus, então, o Espírito Santo começa a modelar a esposa dele como uma mulher virtuosa. Essa é a revelação. Aí vem dentro dessa revelação de que Cristo, na cruz, ele entregou a sua vida, e então dele foi retirada uma igreja que ela está sendo modelada pelo Espírito Santo. Então quem está dentro dos ministérios, essa pessoa ela vai ter a sua identificação no Espírito. Ela vai saber, ela vai ter desejo ardente. E o corpo de Cristo vai reconhecer. Então quando uma pessoa começa a chamar outra de pastor, pastor, e vê a pessoa pastoreando, cuidando, fazendo uma posição de cuidado de outros, isso já é um aspecto que está revelando a função que essa pessoa tem no corpo de Cristo. Amém? Então, assim, não é fabricado, ninguém é fabricado na igreja orgânica, nós nascemos, amém? Vamos repetir isso, na igreja orgânica, ninguém é fabricado, nem produzido, nós nascemos e expressamos aquilo que somos no corpo de Cristo. Amém? Então, isso funciona organicamente. Não tem ideia de homem, não tem conceito Nossa, de que homem. interessante, eu nunca tinha ouvido assim. Porque até, muda tudo a visão. Sim. Então, o homem posicionado Gera. uma mulher que vai. Exatamente. E a submissão, assim, com amor, né? É resultado do amor, não é uma coisa forçada, Não. imposta. Você vai ver que Deus não encontrou alguém que correspondesse intimamente a Adão. Está todos os animais lá, Adão está trabalhando no Éden, colocando o nome dos animais, Deus viu, não é bom que o homem esteja só. Ele dá um sono nele.
e dele é retirado. Aí quando a palavra sai na King James, que é uma versão muito boa, fala que retira uma costela dele e modela, presta atenção nessa palavra, ele modela uma esposa que coopere e que corresponda intimamente. Ora, existe condição, amor incondicional como esse, o cara está caído, ele retirar dele uma costela. Ele ficou sem uma costela, amor incondicional. Dele foi retirado. E dele, através do que foi retirado dele, foi modelada uma esposa e entregue para ele. Uma esposa que cooperasse e que correspondesse intimamente. Então, homem posicionado em Cristo, em Efésios 5:25, que ama incondicionalmente, desse homem posicionado vai ser retirado uma esposa e modelado. É a mesma forma como Cristo. Por isso que mostra Cristo como o parâmetro do amor do homem. Amor incondicional, amor que eu sou capaz de dar a minha vida pela minha igreja. Então dele, porque ele foi capaz de dar a sua vida para a igreja, dele foi retirada a igreja e modelada para ele. Bem? É bem isso. Mas deixa eu ver se eu entendi. Sim. Gente, o assunto é igreja orgânica, é no casamento, tá bom? Ah, mas aí já foi, a gente já perguntou. Não, mas assim, que a igreja, o casamento, o homem posicionado, no caso do casamento em si, Sim. a mulher, como que seria a mulher? Veja bem, a mulher é sempre produto, a mulher não tinha, a mulher é resultado de um comportamento de um sacerdote. O sacerdote ele tem que suprir emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Assim como Cristo supre a sua igreja, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, o homem tem que estar posicionado nesse lugar. Eu sou sacerdote desse lar, eu vou suprir, entendeu? E aí, à medida que ele vai suprindo e comandando, é espiritual, casamento é espiritual, gente. Dali o Espírito Santo vai trabalhando na vida da esposa, entende? Agora, estamos falando de gente que casou não com jugo desigual, né? Porque o cara foi lá e casou com uma mulher que não entende nada de Deus, não quer nada com Deus, não entende? Vai ter problema. O homem não se posiciona e também E fica também cobrando gera, a mulher de exato, Provérbios vai gerar 31, transtornos. o bonito. Exatamente. O bonito não cai atrás do Mas, amém, ponto final em relacionamento. Não, A ideia essa noite Mas não essa vai live terminar. depois. Essa live vai dar problema. Eu agradeço ao Bolsonaro que vai ter a lei do Zé da Penha. Mas é só para vocês entenderem como a igreja orgânica é. Ela não é, ela é tirada de Jesus e modelada do Espírito Santo. Da mesma forma como Eva foi tirada de Adão e modelada para ele. Aí às vezes as pessoas querem, abrem são um ministério, querem até copiar modelos de outros ministérios, e aí fica uma coisa tão sem vida, né? E as pessoas vão queremos estratégia de crescimento para a igreja. Não existe estratégia de crescimento. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então o apóstolo vem plano, o evangelista vem semeia, né? O outro vem rega, o apóstolo cuida, e aí quem que dá o crescimento? O Senhor, é Cristo. E por ela ser saudável, não tem nenhum problema, ela vai crescer. Os frutos é orgânico mesmo. Então, semeou, você vai ver a parábola do semeador, a palavra o semeador saiu a semear. Então ele jogava sementes. Ele não ficava lá querendo saber, colocando remédio para a semente nascer. Não, ele saiu para semear. Algumas sementes caíram no meio do caminho, outras no meio dos espinhos, outras foram sufocadas pelas pedras. Mas aquela que caiu na terra boa, cresceu, deu frutos 30, 60, 100, organicamente. Então, a obrigação daqueles que saem para semear é lançar as suas sementes. Quem vai cuidar dessas sementes? É o Espírito Santo. Quem que vai gerar o nascimento? É o Espírito Santo. Não é preocupação. Não é, a gente fica com aquela preocupação, eu preciso evangelizar. Aí você vai evangelizar. Aí evangeliza a pessoa e fica todo dia na pessoa. Oi, aí, você recebeu a palavra, você não vai vir na igreja, não? Meu Deus, uma carga na vida da pessoa, a pessoa não É quer mais. orgânico. Tipo pós-venda. Aí fica o cara, o evangelista fica lá em cima. Não, cara, você precisa vir para a minha igreja, tem um culto hoje especial. É o culto da prosperidade. Aí é o culto da libertação do sei do quê. Cara, não, o cara quer Deus, ele não quer nada disso. O dia que for culto para Deus, ele vai. Sim. E a gente aprende a falar de Deus, e é uma ciência, né? E assim, o que acontece? Se a gente, você está falando
lá de evangelizar aquela pessoa, mas a gente tem que, às vezes, respeitar o outro pessoa, Sim. né? E com nossa boca, como a nossa boca tem poder, se a gente evangelizar, a gente não acredita nisso ainda, mas se a gente evangelizar falando, né, que aquela pessoa vai vir para a igreja, vai vir para a igreja, pronto. Né? Vamos falar do amor. Então, é bem isso. Nós não fabricamos as pessoas, entende? Porque a igreja que está envolvida no sistema, ela está morrendo. Ela está morrendo. Ela está entrando em colapso. E o que está acontecendo? Existem mais pessoas que amam o Senhor dentro das suas casas que dentro dos ministérios. Elas estão... Aí as pessoas... Aí a igreja denominacional que está no sistema, ela começa a criticar, não, porque são desigrejados. Eles não querem saber disso, daquilo. Desviados. Não, os caras estão amando o Senhor. Eles estão no quarto, estão buscando Deus, estão lá, mas eles estão cansados do sistema. Estão cansados de serem modelados, de serem manipulados. Eles estão cansados das pessoas retirarem dinheiro deles, retirar propriedades deles. Os caras falam, não, eu amo o Senhor Jesus, sou apaixonado por Jesus, mas eu não me envolvo mais com esse sistema. Está acontecendo uma palavra de Isaías 51, eu fugi dela, ó povo meu, eles fugiram da Babilônia, eles não estão errados. Eles fugiram da Babilônia. Agora, eles não podem ficar isolados. Alguém tem que ir até eles para alcançá-los, que nem aconteceu conosco. Eu passei por essa fase, senão eu não quero mais envolvimento com igreja alguma, eu vou buscar o Senhor na minha casa, eu amo Jesus. Mas eu não quero saber de ministérios nenhum, porque eu cansei. E ali, o Espírito Santo me encontrou e me deu uma palavra que me ligou ao ministério. E aí, a partir de então, comecei a participar do Vida de Freira, assim como todos nós acontecemos. Então, nós não podemos entrar nessa questão, porque é muito fácil também a gente sair da igreja orgânica para a igreja institucional. Porque a igreja institucional, ela propõe um relacionamento com a instituição, e não com Deus. E se acontece um problema na instituição, essa pessoa não sabe mais o que fazer da vida. Se acontece um problema na instituição, não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, vai fechar o templo. As pessoas se desviam. Por quê? Elas nunca nasceram do Espírito. Elas foram fabricadas. A igreja orgânica, ela não fabrica filhos. Ela gera filhos. Ela faz filhos nascerem, e filhos saudáveis. A igreja orgânica, ela não fabrica ministérios. Ela gera os ministérios. É tudo pelo Espírito. Entende? Ela está estabelecida nesse lugar de ponto final. Então a igreja orgânica, ela vai sair da teoria, porque a igreja institucional, né, que são os ministérios, as instituições, não estou aqui pregando contra igreja nenhuma, mas ela se propõe para essas pessoas um relacionamento institucional. Quando você fala para essas pessoas, para elas terem tempo com Deus a sós, elas não conseguem. Mas se você falar para elas na igreja terça, quinta, sábado, domingo, vigília, ela consegue. Porque ela tem um relacionamento institucional. Ela não consegue ficar sozinha no quarto com o Senhor. Ela não sabe o que é Mateus 6,6. Isso para ela é uma teoria, não é um fato, não é uma realidade. E a igreja orgânica, ela vai retirar tudo que for relacionamento institucional e empurrar a pessoa para um relacionamento pessoal com Deus. Porque tudo que nós precisamos está em Jesus, não está numa instituição. Amém? Aí para não falar que nem o pessoal fala, para não ficar só das minhas palavras, vou ler aqui um verso. Mas Vou ler um trecho. antes de Assim, falar uma coisa, mas isso daí que as pessoas fazem isso, da igreja, essas coisas, é porque, o que acontece? É carnal, né? Sim. Não é espiritual. Não é espiritual. Não é espiritual. Então, carnalmente, realmente precisa de alguma coisa. Sim, A alma necessita de algo, mas o espírito não. Então, assim, a gente, muitas pessoas, né, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, filho, não tem que fazer nada. Tem que sentar. Mas esse sentar é espiritual. E a pessoa tem que saber que realmente existe um reino espiritual. Porque muitos crentes acham que não existe, não. Acham que, beleza, tem lá, mas não funciona muito isso aí, né? Não cresce. porque ela não crê nessa identidade. Exatamente. Exatamente. Cara, é tão de Deus, você falou que está aberto aqui. Por exemplo, ó, Hebreus 12, 22. Eu não vou falar de teoria, vou falar de fatos. Também. A igreja orgânica, ela não vive de teorias, ela vive de fatos. Quais são os fatos? Hebreus 12, 22 diz: mas vocês chegaram ao monte Sião,
a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Não está falando que nós vamos chegar. Nós chegamos. Nós chegamos em Sião. Quando se fala de Sião, você vai jogar o contrário de Sião é Sinai. Qual o contrário de Sião? Sinai. Sinai, lei. Sião, graça. Amém? Graça. Nós chegamos onde? No monte da graça. No monte da bênção, da cidade de Deus. Aí ele vem falando outro, nós chegamos a Jerusalém celestial. O que é isso? Querido, onde a gente vai morar quando formos arrebatados? Na Jerusalém celestial. Então significa que nós já chegamos, significa que nós já fomos arrebatados. Amém? Você tem que entender isso. Nós, a igreja orgânica, ela já é uma igreja arrebatada. Ela não vai ser arrebatada, ela já é. Ah, mas vai ser literal arrebatamento? Sim, vai acontecer o arrebatamento. Mas só vai quem já foi. Só vai entrar na Jerusalém quem já está lá. Porque a igreja orgânica, ela entende o fato de Efésios 2:6, que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus, ponto final. É daquele lugar que eu habito, que eu interfiro na minha realidade natural. Embora eu esteja naturalmente na terra com o meu corpo físico, nas minhas emoções, mas eu aprendo na palavra de Deus que eu sou um espírito. Amém? O meu espírito não está nessa dimensão natural. A gente precisa desenvolver isso. Quinta até falando disso, né? O espírito, você Mas precisa a gente é entender. espiritual. Nós estamos na terra fisicamente como? Nosso corpo físico, as nossas emoções. Nós lidamos, né, emocionalmente, fisicamente com as coisas na terra. Mas o meu espírito, o teu espírito, ele está em regiões celestiais em Cristo Jesus. O meu espírito, o teu espírito já foi arrebatado, está em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos em Cristo, Cristo em Deus, diz Colossenses. Então nós estamos lá. Então ela vai entender esses fatos. Primeiro, ela chegou no monte da graça. Por graça que fui salvo. É por graça que eu fui plenamente perdoado. É por graça que eu estou totalmente redimido de todos os pecados. Ela entende graça. E por entender graça de Deus, ela vai exercer graça de Deus. Favor que nós não merecemos, mas podemos desfrutar. Amém? Então ela está no monte Sião. Sião é graça. Cidade de Deus, cidade de Davi. Você vê que Davi quebrou todos os protocolos de Moisés. Cara, olha, a arca ele buscou a arca. Aí ele traz a arca, né? Aí ele não é sacerdote, mas ele fala, me dá uma escola sacerdotal. Ele se veste da escola sacerdotal e arranca suas roupas e fica nu, cara, dançando na arca. Ele chega dançando. Eu fiz que se Moisés estivesse vivo, Arão estivesse vivo, os caras ficam remoendo de raiva. Mas Davi ele quebra, e quando ele traz a arca, ele não propõe o tabernáculo de Moisés. Não, faz uma tenda aí, gente. Coisa simples. Arma uma tenda aí, vamos fazer turnos de adoração, 24 horas, e colocar os levitas para adorar. Não existia diferença entre sacerdotes e um sacerdote levita, todo mundo era uma coisa só. O que traz isso é a intimidade. Intimidade. E a igreja orgânica está inserida nessa intimidade. Ela não tem a dificuldade, porque assim, a igreja, nós fomos ensinados, não toqueis os ungidos do Senhor. Aquilo gerou um medo, né? Eu, quando era criança, vi o pastor chegando, eu corria. Meu Deus, eu tocar nele. Porque ficou aqui na minha cabeça. Cara, eu tinha um púlpito, eu tinha o maior prazer, eu sempre quis pregar, desde criança. Então, um dia que eu fui brincar no púlpito pregando, pegaram pela orelha e tiraram o púlpito. Mas aquele sempre foi o meu lugar, eu gostava daquele lugar. Mas por quê? O púlpito era o altar. Não, o altar somos nós. Entende como eles deturparam essa questão de igreja? Aí ficou o púlpito, o altar. Ah, ninguém pode subir no altar. Não toca nos ungidos. Não, igreja orgânica, nós somos o altar. Na igreja orgânica, todos nós somos ungidos. Na igreja orgânica não existe diferença entre clérigos e leigos. São todos iguais. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos chamados. Todos nós temos a oportunidade de nos expressar no corpo de Cristo. Amém? Amém. Não é forçado. E por nós... Eu creio assim, na igreja orgânica, você, no chamado, vai ser diferente, eu creio que vai ser diferente. Porque assim, nós temos uma mentalidade, ó, o pastor faz isso, o pastor faz isso, o pastor faz isso. O culto começa com louvor, com isso. Existe uma programação. Tá entendendo? E na igreja orgânica já não tem. Se um profeta lá, a pessoa tá, o pastor está pregando, e o profeta se levantar e falar, tem que falar, a gente tem que obedecer, tem que, vamos dizer assim, Dá liberdade, dar liberdade né? no espírito da outra pessoa.
agir, né? Não é uma pessoa só, é o grupo inteiro, é a família, né? Então, corpo, exatamente. Fora da igreja orgânica, o Espírito Santo ele está condicionado a um programa, cara. Imagina, o Espírito Santo ele está condicionado a um programa. É loucura isso. Por que as pessoas estão morrendo dentro das igrejas? Estão batendo cabeça, pastor se matando, pastor fazendo besteira. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está somente assistindo. O Espírito Santo não está modelando a noiva. Entende? Ele não está preparando, porque qual que é a função do Espírito Santo? Nos modelar como noiva para o grande encontro. Então, dentro da igreja tradicional, dessa igreja que não é orgânica, que entende que é o homem quem dirige, o Espírito Santo não tem expressão alguma. Ele está preso. A igreja orgânica não, é o Espírito Santo que nos modela, nos governa, nos dá palavra, nos ensina, levanta os ministérios. Isso é poderoso. E é gostoso estar na igreja. Eu não tenho peso. Eu estou viajando 90 dias. Estou cansado? Peso não, cara. Estou fazendo o que eu estou funcionando. Eu não estou fazendo nada, gente. Eu estou apenas funcionando. Por quê? Eu entendi que eu pertenço a uma igreja orgânica, dirigida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai me colocar para funcionar. Não tem peso. Não tem dificuldade. E as coisas começam a fluir. Entende? Então, nós precisamos entender e desenvolver essa consciência. Nós, como igreja orgânica, nós estamos aqui dizendo que somos melhores que os outros. Não, nós somos resposta. Nós somos solução. Nosso modelo de vida, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, nos conduzindo, é resposta para muitos, para alcançar uma multidão de pessoas. Então nós temos que entender o fato, nós já chegamos ao Monte Sião, nós chegamos a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, nós chegamos às milhares e milhares de anjos em reuniões alegres. Então nós temos anjos à nossa disposição para nos servir, para nos abençoar. Eles são espíritos ministradores que são enviados para aqueles que herdaram a salvação. Então nós temos anjos à nossa disposição. Nós não adoramos a anjos, nós não cantamos para anjos, mas a gente pode dar ordem aos anjos. Amém? Amém. Anjos sejam liberados, anjos sejam destacados. Anjo abençoa o Léo, traz um monte de dinheiro para ele. Recebe, irmão. Obrigado, Jesus. Pelo anjo fazer o depósito. Isso. A gente crê nessa, porque cara, é muito espiritual esse lugar. É muito espiritual. Então, realmente, nós pertencemos a um país invisível. A palavra fala que, Hebreus 11:10, que Abraão saiu procurando uma cidade em que Deus era o arquiteto e construtor. Abraão não conseguiu viver isso. Mas nós vivemos dentro dessa cidade, onde Deus é o arquiteto e o construtor. Nós já estamos dentro da Nova Jerusalém. Então, quando a gente começa a entender esse conceito de que nós já chegamos, nós já vivemos como pessoas arrebatadas na terra, nós começamos a desenvolver o feito, porque, cara, se você não desenvolver, a gente pode ter uma teoria do feito, do que Jesus já fez. Mas para você realmente experimentar o feito, você tem que entender que você é uma igreja orgânica, que já chegou em Sião, que já está na Nova Jerusalém, e que você é espiritual. Porque assim, eu estava até comentando com o Tibão, vindo para cá, vamos assim, é muito difícil para a gente chegar num determinado ponto de finanças, ou pessoal mesmo, e se a gente, por exemplo, se eu posso explicar aqui, da parte prática, porque vem muita coisa espiritual. A gente tem que entender que nós estamos no reino espiritual. É isso daí. Sim. Porque a nossa mente fala assim, mas como que vai vir o dinheiro? Como que vai aparecer? Né? Tem esse, a mente questionar sempre nós. Isso. Só que nós somos espirituais. Tá entendendo? Se o dinheiro, que aqui funcionar, que é igual espírito, dinheiro vai aparecer ali. Não importa. Você não quer saber se materializou ou se alguém pôs a mão. Não importa. Porque senão você fica limitando, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre preciso dizer. Tempo, modo e como não pertence a mim. Isso é Deus. A mim pertence o crer. Então eu creio, eu sou igreja orgânica, eu creio, eu vivo no feito, eu sou milionário, eu sou abençoado, eu prego nos maiores congressos internacionais do mundo, eu viajo como do bem e do melhor, eu creio. Agora,
como? É a verdade. É a verdade. Agora, como isso vai acontecer? Em que tempo? Em que modo? Não é problema seu. Eu nem saber, é Deus. A minha parte no negócio, a nossa parte no negócio é o crer. Igreja orgânica vai entender isso. Nós precisamos crer. Tempo, modo e como pertence ao Senhor. A gente não quer nem saber. De repente a gente... Acontece. Foi para o Rio de Janeiro. Não foram me buscar de carro. Veio um helicóptero. Olha que legal. Top demais. Pegaram de helicóptero. Tá chique demais. Benção, cara. Eu fiquei reclamando quando estava lá, fiquei lá 2 horas na rodoviária. Falei, beleza, eu já tenho o costume, se eu chegar numa rodoviária e ninguém me pegar, eu já sei o que eu tenho que fazer. É um lugar de entrada e saída de pessoas. Orar. Você abençoar o Rio de Janeiro, orar em língua, glória a Deus. Eu estava feliz lá. Uma hora. Você é o cara que não é espiritual, que vai ligar para murmurar. Que absurdo. Um pastor. Que absurdo. Como é que vocês trazem um pastor? Falta de respeito. Eu sou ungido do Senhor. Não vieram me buscar aqui. Eu não estou nem aí. Deus sabe o tempo, o modo e como pertence ao Senhor. Deus, eu estou aqui por um propósito. E esse propósito vai ser realizado. Então eu vou começar a orar em línguas. Orando em línguas. Fiquei 2 horas orando em línguas. Aí o Paulo, que é meu amigo comandante, dono do helicóptero, cara, você ainda está aí, não for te pegar ainda não. Mas está tudo bem, não, está um berço, o Espírito Santo está aqui, tá, glória a Deus. Não se preocupa. Não, mas não é assim, não se preocupa. Tá bom, então me encontra em tal lugar. Aí peguei um Uber, rapidinho, botei um lugar, eu achei que ele fosse me buscar de carro. Não, daqui a pouco o cara, helicóptero, velho. Deus nos surpreende. Sim, Meu Deus do céu. isso é viver no feito. Viver no feito. Aí vou para uma casa top, tudo preparado lá, quarto, ar-condicionado, TV, tudo, piscina e carro. Aqui, ó, esse carro aqui é teu no Rio de Janeiro. Feito. Então, não existe, a pessoa fala assim, não, porque ó, fazer a obra de Deus é espinhosa, já viram isso? Fazer a obra de Deus é tão espinhoso. Cara, para mim é uma delícia fazer a obra de Deus. É porque você está no seu chamado. Está funcionando. E eu entendo a igreja orgânica. Eu não estou forçando nada. Estou simplesmente funcionando. Amém? Pastor Tubal quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Boa noite. Não é isso aí mesmo, velho. Orgânico, o que é orgânico não tem. Você pegar uma lavoura que usa fertilizante para crescer, usa um monte de método e fórmula, ela cresce e enche, mas o orgânico ele fica ali, ele é natural. O fruto é puro, não faz mal para ninguém. A igreja orgânica é isso. É crescer no que é de Deus e fazer Uma essência. Isso é orgânico. Ninguém força nada, né? Nós não forçamos as sementes. Elas são semeadas, elas passam pelo processo de transformação, elas germinam e nascem. Amadurecimento, frutificação, tudo. Então, é importante a gente ter essa dimensão de que nós já somos uma igreja que está arrebatada, uma igreja que já chegou na graça de Deus. São fatos importantes da igreja orgânica. Ela entende duas coisas que para Deus já foram resolvidas. Que para Deus é fato consumado e Deus não vai lidar com isso, com ninguém. Questão do perdão, questão do perdão dos pecados. O pecado foi aniquilado na cruz. Jesus já venceu e pagou o preço de todos os pecados. Então na cruz Jesus está recebendo sobre si todos os pecados, todos os nossos pecados, os que a gente cometeu, os que a gente está cometendo, os que a gente vai cometendo, porque ninguém quer falar que ninguém está pecando. Já está pecando? Todas essas questões de pecado, toda a transgressão de Adão, todas as consequências da transgressão de Adão, Jesus resolveu na cruz. Amém? Nós somos pessoas plenamente e eternamente perdoadas, de uma vez por todas. E por crer nisso, nós não pecamos. Nós não ficamos presos a pecados. Porque nós cremos, Jesus, eu sou perdoado. A igreja orgânica, ela nem pede perdão para Deus, só que loucura, porque ela é perdoada. Ela pega, ela fala assim, Deus, obrigado, eu já tenho provisão para perdão, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ela entende onde ela está estabelecida. Porque o Espírito Santo ensina ela. Quem que ensina? Quem que é o mestre na igreja orgânica? É o homem? É o Espírito Santo. A palavra fala, vós tendes a unção do Santo, sabeis tudo. Ninguém vos ensinará coisa alguma, mas a unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. Então é tudo muito governado, dirigido, orientado pelo Espírito, porque esse Espírito Santo está modelando a noiva que vai ser entregue, apresentada a Jesus. Amém. Eu creio que também a diferencial disso que o senhor falou, pastor,
tem esse objetivo de levar cada um a ser, Exatamente. cada um a conhecer quem já é no Espírito. Leva cada um a depender do Senhor e não de homens. E quando você leva cada um ao crescimento espiritual, cada um passa a crescer e ter maturidade para ouvir o Espírito Santo. E aí ele vai ser realmente ensinado pelo Espírito. Exatamente. Igual a gente estava falando aqui. Pode identificar, ouvir uma pregação, ouvir a lua aqui ensinando, mas nada gera vida igual você ouvir o Espírito Santo. Ele te dá uma palavra, gera uma mudança de dentro para fora, né? Pode estar, sim, me ajudando na caminhada, eu me alimentando com os ensinamentos daqui, mas o que gera mudança é isso aí que você falou, o Espírito Santo ser o nosso mestre. Porque nós aprendemos, entendemos muito bem que a voz de Deus pode estar numa pessoa. Então a pessoa, ela está com um problema, ou ela quer tomar alguma atitude, alguma decisão na sua vida, ela corre para o homem. Ela corre para o profeta, ela corre para o pastor, ela vai para o gabinete pastoral, para poder ouvir Deus. Só que é um equívoco isso. Totalmente equivocado, porque a voz de Deus está no nosso espírito. Então eu vou para o meu quarto, eu vou orar em outras línguas, eu vou me entregar ao Espírito Santo e eu vou aprender a ouvir a voz de Deus. Entende? Vou aprender a ouvir Deus. Então as minhas decisões, elas não são tomadas no parecer de uma outra pessoa. As minhas decisões, elas são tomadas no parecer do Espírito, que ele comunicou ao meu Espírito. Entende? Então a gente aprende a desenvolver o quê? A gente entende que a voz de Deus está em mim. Isso não anula, quer dizer que eu não vou mais respeitar, não vou ouvir mais palavras, não vou ouvir mais... Não, a gente vai ouvir. Mas aquilo vai respaldar aquilo que eu já creio, que o Espírito já testificou em mim. Tudo é testificação. Então, cara, quando alguém vier te dar uma palavra profética, isso não testificar para o teu Espírito, rejeita, cara, não aceita. Já tem que encaixar. A palavra profética que você recebe, a pregação que você recebe, ela tem que encaixar, gerar paz. Mesmo que seja uma exortação, Deus sacudindo você na palavra, te falando, cara, Até porque o Espírito de Deus já habita habita. através de Jesus, ele é a palavra viva. Mesmo quando é uma palavra Uma dura, profecia te gera para mim, paz. ele já falou para mim primeiro, está no meu espírito e ele quer revelar o mistério. Exatamente. Tá. Veio a profecia, se não testificou, não é. Não rejeita. Nem fica pensando nisso. E até porque quando Deus fala profeticamente, você não esquece. Cara, você sabe, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Eu habito nessa palavra. Porque a igreja orgânica, cada um de nós aqui tem um endereço. Você tem uma palavra que Deus falou com você, você mora nela. Eu moro numa palavra que Deus falou comigo. Eu moro nessa palavra. Essa palavra me conduz. Eu vivo nessa palavra. Então essa palavra é o meu alimento, essa palavra me sustenta, essa palavra realiza coisas na minha vida. Eu não estou procurando palavra, eu já tenho uma palavra. Amém? Glória a Deus. A igreja orgânica, ela não procura a palavra, ela tem uma palavra. Essa é o mistério aí de ser igreja orgânica. Que na verdade é a igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando de algo novo. Não, é como sempre funcionou, como sempre. Você vai ver. Ela amadurece, ela nas amadurece, práticas cresce. espirituais. Paulo entendeu muito bem essa questão de igreja. Embora ele não tenha falado, não usou essa nomenclatura orgânica, mas ele falava muito bem isso. Era uma igreja gerada e conduzida pelo Espírito. É uma igreja que não tinha lei, não misturava lei com graça. Aí a gente observa, fica fácil. Se você perguntar onde está a igreja que Pedro dirigiu, que João, que Tiago, por que essas igrejas desapareceram? Porque elas tinham uma mistura de lei, de práticas de lei com graça. Agora, a igreja de Paulo, cara, que a igreja das outras coisas, Porque ele foi levado ela está aqui até judeus e hoje, falou exato, para os gentios. Ela passou por todas as crises, todas as fases, ela existe. Nós somos a igreja de um cara chamado Paulo, que resolveu mergulhar no Espírito e resolveu funcionar organicamente. Porque Paulo, ele se converte, ele não vai nem falar com Pedro, vai falar para que ele se converte, ele vai para a Arábia. Lá ele vai pregar, através dele nasce igrejas, ele fica 3 anos lá. Aí 3 anos depois ele fala assim, puxa, não conheço Pedro, vou lá. Aí ele vai, viaja para Jerusalém, fica 15 dias lá com Pedro, tal, aí volta ele volta para esqueci agora, acho que ele volta para a Síria, fica na Síria. Aí ele passa aí tem 11 anos que você não vê falar nada de Paulo, isso aqui está lá. A Bíblia, o Gálatas, ele fala, fui para a Síria. Ele ficou na Síria. 11 anos não fala nada dele. 14 anos depois, ele escreve no capítulo 4, 14 anos depois eu fui para Jerusalém. E procurei os mais influentes,
para contar a eles a revelação que eu recebi. Olha, ele não aprendeu de homem algum. Aí ele vem e fala, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Jesus. Aí ele fala, vou lá falar para os mais influentes. Aí depois ele vem falando, esses caras que eu considerei como mais não me acrescentaram nada. Na verdade, eu contribuí para eles. Olha que diferença. E descobri o mistério de Deus em Cristo, porque através da multiforme sabedoria de Deus, Deus está usando a sua igreja para ensinar principados e potestades. A igreja orgânica, ela dá uma surra e dá uma aula para o diabo. Amém? Ela ensina. Os anjos estão aprendendo com a gente. Os principados e potestades estão aprendendo com a gente. E quando ele olha para você, ele acha que você está dentro de um problema, dentro de uma dificuldade, mas você continua no seu quarto orando em línguas, servindo a Deus, buscando o Espírito Santo, ele não vai sair desse processo. Nesse processo eu destruo ele. Nesse processo eu vou arruinar com ele, porque o desejo do diabo é nos destruir dentro do processo. Mas de repente o que acontece? Você sai do outro lado. Quando você sai do outro lado, o diabo, a ele é revelado, e sai mais forte, a ele é revelado. Entendi tudo. O diabo falou, cara, agora eu entendi. Aquilo que eu gerei para a destruição dele, na verdade só foi promoção. Tudo é para nós. Eu recebo essa E palavra. uma coisa que é interessante, porque assim, ó, o diabo não tem o que nós temos, que é onisciência, que Deus nos deu, tá entendendo? Onipresença, onipotência. Não tem. Ele não tem, ele não sabe o que é. E o mais interessante é que nós também não sabemos. Exato. Por isso que a vida no Espírito que vai Porque assim, a igreja orgânica, ela já, né, que nem nós vemos aqui, nós chegamos ao Monte Sião, nós chegamos a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vive, nós moramos nessa cidade, esse é o nosso endereço, esse é o nosso lugar. Nesse lugar não existe diabo. Nem lembro. Não é. Porque aí a gente começa a compreender por Mas revelação. a graça começa a fazer isso. Ela começa a esquecer que é diabo. Porque, cara, as pessoas, você vai pregar, as pessoas estão preocupadas com o diabo, com o demônio, ela faz oração de demônio, diabo, você está proibido, não sei o quê, e bababá, invoca, e faz aquela coisa, aquela roça toda, aquela bagunça toda, e não tem nada a ver com o evangelho. A igreja orgânica entende que Jesus arruinou o inferno de uma vez por todas. Voltando lá na questão do pecado, ele recebe o pecado, Jesus é condenado ao inferno, ele vai morto e condenado para o inferno, mas a palavra fala, Davi escreveu profeticamente no Salmo 68, no Salmo 68 tem um brado dentro do inferno dizendo que Deus se levante. E Jesus se levanta no inferno, cara. E a palavra vem falando que os inimigos dele saíram desbaratados, correndo, desesperados. Porque Deus se levantou dentro do inferno. Aí ele fala, no seu Salmo 68 vai contando que ele foi e amarrou os principais, o dragão foi amarrado, amordaçado. E nesse momento começaram a entrar carruagens de fogo dentro do inferno, carruagens de Deus dentro do inferno. E os inimigos dele foram amarrados a grilhões e arrastados nessas correntes, humilhados publicamente. Por isso que Paulo escreve que ele expôs ao desprezo publicamente os principados e potestades. Aí você fala, publicamente tinha gente lá, tinha. 1 Pedro 3,19 diz que a geração de Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisão, a geração de Noé. Cara, imagina aqueles caras condenados vendo Jesus arrasando com... vencendo o cara que manteve eles presos ali, que estava atormentando eles. Eles estão celebrando, cara, muito mais do que o Palmeiras está comemorando agora o título. Os caras estão fazendo festa no inferno, Jesus triunfando. Jesus triunfa dentro do inferno. Jesus salva dentro do inferno. Então Jesus pega essa galera e salva. Jesus gera salvação dentro do inferno. Aí Jesus olha para os santos, os justos da antiga aliança, que ainda não haviam sido resgatados, redimidos. Davi não, eles estavam esperando a redenção. Eles estavam dentro do inferno também. Foi ali que ele levou para o seio de Abraão. Isso, estão no seio de Abraão, dentro do inferno. O seio de Abraão era onde? Dentro do inferno. O que Era uma pausa, né? Isso, era uma pausa. Um lugar de descanso, mas eles estão dentro do inferno, porque ninguém redimiu eles do pecado. Jesus então anuncia para eles, além de pregar para os espíritos em prisão, anuncia para eles redenção. Galera, vocês estão redimidos, vão para casa. Por isso que Paulo escreve, levou cativo o cativeiro, subiu ao alto. Ele leva os prisioneiros embora. Ele leva o paraíso que estava no inferno embora. Subiu ao alto e deu dons aos homens. Então Jesus, ele arrasou com o inferno. Então o diabo hoje, ele só pode fazer alguma coisa na terra porque ele usa a mente das pessoas. Mas ele não tem poder algum. Porque a igreja orgânica entende que Jesus tirou todo o poder das mãos do inferno. Fala assim, toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Antes de Jesus morrer, Jesus fala assim, o mundo jaz no maligno.
Mas depois que Jesus ressuscita, ele fala, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, o mundo já não jaz mais de maligno. Aí você vai, mas que loucura, pastor, heresia não é heresia não. Primeiro, Efésios 1:9 fala que todas as coisas, tanto naturais como espirituais, foram reconciliadas em Cristo. Você vai para Colossenses e fala que aprove a Deus que nele habitasse a plenitude de todas as coisas, tanto terrenas como espirituais. O mundo não está mais no maligno. Depende da Exato, da boca. Vai depender do o meu então eu mundo. posso reverter isso. Totalmente. Se eu declaro que isso não é mais do Exatamente, diabo, minha casa é meu. não é. No meu trabalho Essa é a nossa não realidade. Não é. Exatamente. Então esse mundo jaz do maligno é quando a igreja orgânica não tinha se Não levantado. tinha se levantado ainda. Porque não tinha conhecimento da palavra. Exatamente. Então o mundo não jaz mais. Por que ainda está tanta maldade? Porque a igreja não se levantou nessa consciência. Mudou isso. A gente pode entregar nossa cidade para Deus. Exatamente. Nós podemos, nós temos autoridade para isso. E fica bem claro que isso daí é que igreja institucional, o foco é o pecado. O pecado e o diabo. Fala mais Só do diabo prega do isso. que de Jesus. Você vai para a igreja Fala mais do pecado. Eles vão pregar do que do contra o pecado. Eles vão gerar a relacionamento consciência de pecado e consciência de inferno. Fica sempre preso na Aí eles vão trazendo fórmulas e regras para poder resolver o problema das pessoas. Mas são só paliativos. É que nem remédio para dor de cabeça. A pessoa está sempre Passa, achando mas que daqui a pouco devendo tá de pra novo. Deus. Não, Eu não orei, não orei. O não sentimento é jejuei. sempre de culpa. Eu sempre que eu defendo alguma coisa para Deus, eu sempre tenho que fazer mais porque eu acho que ainda não estou agradando Ele, tudo que Ele fez por mim, e fazer. Fica ocupadinho, não vê quem é, já é E quando você prega contra o pecado, você exalta o diabo. Exalta a transgressão de Adão e afasta o pecador. Agora, quando você prega a graça, você exalta Cristo, aproxima o pecador. Ah, Jesus me aceita, cara. Mas como é que eu vou me libertar disso? Cara, esse é a obra do Espírito Santo, não tem problema nenhum. Mas eu bebo, eu fumo, não tem problema, cara. Quer que eu tome uma com você também? Não tem problema não. Vamos lá, cara. Tá tudo bem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É fé. A gente não lida mais com pecados, nós lidamos com graça, porque a graça é o poder de Deus. A igreja orgânica pode trazer escândalo. Porque as pessoas não entendem. E na igreja orgânica, queridos, a graça, eu falo uma coisa para vocês que eu preguei lá no Meia. A graça, ela sempre vai nos expor. A religiosidade vai nos esconder. A graça expõe. Porque é para cura, não é para destruição. Ah, mas e o escândalo? Não. O escândalo é de quem fala. O escândalo nunca é do pecador. Quando Jesus fala assim, diz que promove escândalo, ele não está falando do pecador, cara. Ele está falando de quem fala, de quem está julgando, de quem expõe o pecado dos outros. Porque Deus nunca teve problema com o pecado de ninguém, já resolveu na cruz. Qual o problema do pecado? Peraí, vou dar Jesus. Porque vocês não vão conseguir sair dessa situação. Vocês não vão resolver a questão do pecado. A lei mandou, a lei só mostrou mais pecado. Então, vou resolver a questão do pecado para vocês, vou dar Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, resolveu o pecado para Deus. É resolvido. Porque aquele que não tinha pecado, foi feito pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus em Cristo. E por que eu sou justiça de Deus em Cristo? O pecado perde a força na minha vida. A graça é o poder de Deus que me liberta do pecado. Nós temos que parar de olhar para o outro carnalmente. Exatamente. O outro vai, e se você olhar na carne do outro, Vai da hora vai cair, tá vendo? A gente tem que, como nós somos espirituais, nós temos que olhar a pessoa espiritualmente. Exato. E aí, é engraçado que as pessoas elas querem determinar o padrão de santidade do outro. Santidade é a natureza de Deus em mim, que pode determinar. É dele. E você vai ver Paulo escrevendo, cara, ninguém julga pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que se veste. E foi dado só um santo para todos. Exato, para todos. E a fé é A fé é uma fé para todo mundo. Não só espírito para todo mundo. E Paulo orienta assim, esses que se apegam a regras, esses são carnais. Esses caras não conseguem resistir a um estímulo sexual, Paulo fala. Os caras caem. Eles estão tanto ali na consciência. É pecado, 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 pecado. Aí quando o pecado bate na porta dele, o que acontece? Ele não entende a graça de Deus. Não entende o poder que a graça tem para poder libertar essa pessoa. O Ministério Infantil está pegando fogo hoje. Lembra que a gente é a igreja orgânica, né? Essa é a igreja institucional. Tem um sininho. Calar a boca das crianças. Eu lembro que na minha igreja, cara, eu era criança,
ficava conversando, né? E não tinha mistério, tudo sentado nos bancos lá. Aí vieram aquela conversa e tal, o pastor. Irmãos, onde você viu? Vocês estão conversando na igreja? Reverência, irmãos. Reverência. Cara, igreja orgânica é uma vida, viu? Legal. Quinta passada, né? E na igreja orgânica, a gente cresce junto. Aí você falou, né? Cada um numa área. Eu sou madura numa área, mas você não é. E daí tem essa diferença. Um ajuda o outro para crescer. Você chegou agora. Você é mais madura numa área. Eu não sou, que já estou tempo. Exatamente. Só de Jesus fazer essas coisas, né? Gente, vamos dar um tchau para a pastora Cláudia, está nos Estados Unidos, na Califórnia. Aqui na casa dela, no Rio de Janeiro. Cláudia, Deus te abençoe. Uma pastora amada nossa. Deus abençoe, Cláudia. Glória a Deus. Então é isso. Entender esses fatos, entende? Que o inferno está arruinado. Nós não lidamos mais com o inferno. Nós lidamos... mas e o que Paulo fala, Efésios 6:10? Sobre a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma... Sim, é um posicionamento. Porque cada peça da armadura me fala de Jesus. Couraça da justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou me vestindo de Jesus. Capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo. Meus pés estão calçados com o evangelho da preparação da paz. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Jesus é o príncipe da paz. Estou cinturão da verdade. Eu conheço a verdade que me liberta. Ela não vai falando de guerra, de você brigar com... Não, ela vai falando de um posicionamento. Não, eu estou posicionado em Cristo. A armadura de Deus é você se revestir do próprio Cristo. E por estar posicionado, você vai ficar naquela posição. Qual que é a sua... É lógico, vai vir uma guerra, dardos inflamados, ataques às vezes emocionais, ataques na sua mente. Ok, mas você sabe qual é a sua posição. E você se permanece posicionado. Lembrar dessa posição. Exatamente. Não é para você ficar batalhando Na carne Você é não. espiritual, a luta é espiritual. Não tem Então você vai dar uma palavra, Exato. você está pelo Espírito e ganhou do Espírito. Entende, queridos? Então, assim, vamos fazer uma oração forte. Eu já fui em cultos assim, né? Eu fui com amigos numa igreja, eu lido com essas coisas, né? De guerra espiritual. Aí tava lá, chegou uma hora da sessão do descarrego lá, não sei o quê. Os caras, ficam escolta uma música, né? Tipo, aquela música de fundo. Gera um clima. Aí o pastor começa a orar assim, não, os demônios agora vão se manifestar. Eles falam isso, é que loucura. Agora vai ter manifestação de demônios. Obreiros, fiquem atentos. Aí os caras começam a olhar. Os caras saem olhando, cada olhão assim, mexendo. Aí, cara, não. Eu ia ficar quietinho, não ia nem orar. Aí o cara, ele olha assim. É muito engraçado, né? Eu já fui de... Nessa hora, de repente, dá uma coceira. Vendo se você ia manifestar. Aí o cara fica meio assustado. Aquele cara que mostra uma reação de medo, os obreiros ficam 2, 3 de olho nele. Aí o cara vai pôr a mão na cabeça do cara. O cara não tá endemoniado, ele não quer, meu. Aí pra ele resistir, fala, tem demônio aqui. Foge. Cara, amarra o cara com camisa de força. E o cara ele não tá endemoniado, ele não quer essas... Não quer participar dessa palhaçada. Pastor, quando vai orar, se vai pôr da mão, Isso. vai empurrando, para segurar. É lógico, vai empurrando, tem que cair. Cara, não, o diabo foi arruinado. Na casa do Senhor não existe Satanás, amém? Uma música assim, não tem mesmo. Já foi arruinado, aniquilado. E aí quando a gente entende, isso que é importante, a gente saber a nossa identidade, que nós somos igreja orgânica, que o pecado foi vencido e aniquilado, que o inferno também já foi arruinado, e entender o feito. Cara, não tem como as coisas não acontecerem na nossa vida. Não tem, é caminho de realmente de realizações, de manifestações. O feito sempre se manifesta. Amém? O feito sempre se manifesta. No feito não há falta de nada. Eu falo para as pessoas que Adão, quando comia uma fruta no Éden, que o Éden era o feito. Ele comia uma fruta no Éden, e enquanto ele estava comendo, ele estava vendo germinar de novo uma outra fruta no lugar. Ele terminava de comer, a outra já estava no lugar, porque no feito não existe. Cada dia não existe falta. No feito não há falta. Então você vai desenvolvendo isso. E só quem está numa igreja conduzida pelo Espírito Santo entende isso. Então, eu não preciso... O exemplo do Bernardo, que ele tirava o dinheiro
Do armário. Do armário. Ele só ia lá e tirava. Ele ia no peito. Isso. Só ia lá e tirava. Eles tinham uma pilha de dinheiro no armário e tirava. Quanto tempo ele ficou tirando dinheiro? Anos Não tirando acabava, porque dinheiro. ele sabia que ele tirava uma nascia duas, ele falava. Exatamente. Então ele ia, igual o botijão de gás, ele também uma vez deu testemunho. Sim. 15 anos. Depois que ele começou a crer, o Bernardo também, que ele começou a crer, é o Bernardo Melgrove, né? Ele começou a crer tudo do feito. Então ele falou, não, na minha casa não vai acabar mais as coisas. E o botijão, e ele creu. E ele Quantos conta que já tinha, naquela época tinha dado 15, Uau, mas depois deve ter 15 anos. passado, 15 anos sem trocar o botijão de gás. Deus vai isso. Não Pela falta, fé, ele porque no sabia. peito Fazendo não meu falta. carro, combustível lá barato. Amém, creia. É o meu marido Sua fé não Pô, a gente exerce a fé, ué. Exercitando. Tem que exercer a Tem que fé, ué. exercitar a fé, até já tem um caminho, né? Você tem que crer. Tem que edificar a sua fé para crescer. Foi várias tentativas. Então é interessante isso, porque aí você vai desenvolvendo. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Na renovação do seu pensamento, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, já existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está A pronto. metanoia lá. Você vai renovar, vai mudar os seus pensamentos. E Paulo fala disso, chama isso de boa consciência, que ele fala. Mantenha a fé e mantenha a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Você naufraga na fé se você não tiver uma boa consciência. Se você não tiver consciência de que Jesus já venceu o pecado, se você não tiver consciência de que o inferno foi... Você quer força em você, né? Exato. A gente vai fazer. Nós não vamos fazer nada, nós vamos funcionar. Por isso que a gente Simplesmente demora a funcionar. amadurecer, né, irmão? Assim, se você não ficar na prática de... Você pode passar um tempo a nível intelectual. Exato. Você não consegue romper isso. Exato. Eu passei muitos anos, né? Sim. Só sabendo da teoria, mas eu não conseguia exercer. Uhum. Só que nem isso foi perdido, porque o Espírito Santo ele é tão Vai te maravilhoso. com E certeza. enquanto eu ainda não cria para a prática, né, ele foi me transformando e mudando meu entendimento, e ele foi me moldando, e eu fui gerando quem eu sou hoje no Espírito. Porque assim, eu chorava no sofá da minha casa, porque eu queria falar da Bíblia para as pessoas. Eu queria assim, ó, uma igreja primitiva. Eu chorava para ter hoje o que a gente tem Você hoje. gerou isso. Então eu gerei anos sentada no sofá, orando em línguas, eu e meu marido. Eu chorava porque eu falava, Senhor, não é possível, ninguém quer aprender a palavra, eu quero estar no... Então assim, eu não tinha fé para andar ainda na prática, mas já era a igreja orgânica Já, transformada em sempre mim, Exatamente. né, para a gente estar aqui. E eu tenho essa alegria de Glória a trazer tudo que ele me ensinou, Amém. porque eu também não fiz curso. Sim. Né? Todos esses anos foi o Espírito Santo que me É a ensinou. escola do Espírito Santo, a Foi. melhor escola que Foi existe. 15 anos, né? Não sei, Davidinho. Sim, uns 15 anos. Uns 15 anos. Por aí. 15 anos, o Espírito Santo me ensinando, nunca parei. Formando a gente. Exatamente. Mas a igreja sendo formada. De certa forma, todos nós somos afetados, né, por esse sistema. Que a Bíblia, você vai olhando na palavra, Jeremias capítulo 51, ele vai falando da queda da Babilônia, porque Deus... O que Deus quer fazer? Deus quer destruir as placas, cara. Deus não quer levantar mais placa de igreja. A gente não está aqui levantando a placa da ovelha e crer. Embora a gente tenha um nome, lógico que a gente tem uma organização, precisa, mexe com finanças, mexe com pessoas, a gente tem isso, ok? Mas isso não nos dirige, isso não nos motiva, isso não é o motor da nossa vida, isso não é aquilo que nos move. O que nos move é o Espírito, entende? Então nós somos uma igreja que, nós somos produto da religiosidade, daquilo que nós fomos afetados na religiosidade. Nós fomos massacrados, machucados. Mas nós amávamos Jesus, nunca nos largamos de Jesus. E entendemos a verdade de ser igreja. E por estarmos aqui nesse lugar, nós não julgamos ninguém. Na verdade, nós estamos dizendo, cara, o caminho é esse. Então hoje, hoje é um processo de reevangelização da igreja. A gente quer evangelizar o mundo, mas na verdade quem está precisando ser evangelizado é a igreja. A igreja precisa ser tocada, precisa ser tirada desse lugar, precisa ser tocada pelo Espírito Santo, entender a vida no Espírito, porque eu vou ser inserido na graça de Deus, e a graça de Deus ela vai me empurrar para uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque também a graça sem o Espírito Santo vira um negócio assim, sem... A pessoa acha que está tudo bem, não tem problema nenhum. E não cresce. E não cresce, aquela coisa.
um método, né? Na verdade, assim, eu vou entender a graça de Deus e vou, então, ser levado para a vida no Espírito. Aí você vem para outro ponto. Por que as pessoas que estão em vida no Espírito, existem algumas pessoas, elas não saem daquele lugar? Elas estão anos lá orando em línguas e não acontece nada, cara. Ela está no mesmo lugar. Por quê? Ela ainda não entende que ela é uma igreja orgânica. Ela tem odre velho. Orar em línguas é vinho novo. Mas se eu não renovar minha mente, entender que eu tenho que ter uma boa consciência de que eu sou plenamente, eternamente perdoado, de que eu vivo graça de Deus, cara, eu vou jogar esse vinho novo num odre velho. E aí vai dar problema. Vai romper. O odre velho não aguenta. Não aguenta o vinho novo. Aí as pessoas vão entrar com problema emocional, vai dizer que a visão não presta, vai dizer que é isso, que é aquilo, que essa visão não é de Deus. Os cais não aguentam, elas saem. Porque, cara, a gente sabe o quanto nós fomos desconstruídos para estar aqui. Quantos fundamentos foram retirados de nós? Cara, eu fui criado na igreja. Eu falo para as pessoas, eu nasci, no meu berço tinha uma Bíblia e uma gravata. Você tem ideia do nível de crença que eu tinha. Então eu cresci na igreja. Quando eu encontrei, só que eu nunca me encaixei naquilo. Então eu sempre fui o rebelde, o cara que estava sentado, a cada 3 meses lá, irmão José Carlos, está cortado da comunhão. Isso. Está no banco. A cada 3 meses eu era colocado no banco, mano. Porque eu gostava de ir no cinema, eu gostava de jogar bola, gostava de lavar. Então a cada 3 meses eu era excluído da igreja. Eu falei, meu Deus, mas eu te amo, Jesus. Como é que eu faço para entender isso? Então você vai crescendo e, cara, eu produzi escândalos na minha igreja, porque eu não funcionava como eles, eu entendia diferente, então eu era sempre cortado de comunhão. Quando você sentiu que você estava, que você tinha realmente achado a essência? Foi no momento que eu me achei perdido. Que assim, cara, e agora que você é criado na igreja, você é excluído pela igreja, acontecem situações na sua vida, você fala, meu Deus, eu não sirvo para fumar maconha, eu não sirvo para ficar um cara embriagado, eu não sirvo para prostituição, não sirvo para nada nesse mundo. Eu amo o Senhor. Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu saio desse labirinto? É aí que encontrei a palavra de vida no Espírito, oração em língua. O Espírito Santo foi me ensinando. E aí eu comecei a questionar o que aconteceu tudo isso na minha vida. Por que tantos estragos, tantas quedas, tantas coisas ruins? Você tem um sistema de crenças errado na sua vida. Ele me mostrou tudo que eu cria errado. Eu cria ainda que o diabo estava em cena. Eu cria ainda que eu era um pecador. Eu cria ainda que eu andava debaixo de condenação, de culpa. Aquilo me alimentava. Então, embora eu tivesse muita fé, muita paixão por Jesus, eu tinha crenças erradas. E por ter crenças erradas, só aconteciam coisas difíceis na minha vida. Quando eu entendi a vida no Espírito, eu comecei a entender justiça de... Quando eu li para 2 Coríntios 5 e 21, por revelação, porque eu já tinha lido aquilo diversas vezes, mas eu comecei a ler pelo Espírito, que aquele que não tinha pecado, foi feito pecado no meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu falei, então, eu sou justiça de Deus. Porque até então o meu conceito de justiça de Deus é Deus punindo alguém. A igreja institucional, ela entende que a justiça de Deus é Deus punindo, não é Deus justificando. Aí eu falei, mas que a gente aprendeu que a gente orava até por justiça. Deus, fulano está fazendo isso para mim, ó Deus, age com a tua justiça. E bradava, né? E com toda a veemência, Deus, eu quero ver a tua justiça, Senhor. Estende as tuas mãos. Isso não é justiça de Deus. Aí quando você começa a entender que a justiça de Deus é você sendo justificado de uma vez por todas, e além de justificado, você se torna a própria justiça de Deus em Cristo na terra, é outro conceito. Foi aí que eu achei a solução para a minha vida. E fui mergulhando na graça de Deus, entendendo graça. E entendendo, porque aí depois, quando eu comecei a falar de graça, as pessoas falam assim, então você está liberando tudo, agora ficou tudo liberal, agora você pode tudo. Não, eu falei assim, não, a graça é o poder de Deus que me liberta do pecado. Qualquer pessoa que fala que está na graça de Deus e está pecando, não está na graça. Está pecando voluntariamente porque quer, não, e está amando o pecado, porque quem está na graça não ama o pecado. Vamos repetir isso, quem está na graça não ama o pecado. Quem está na graça entende que a graça é o poder de Deus que nos liberta do pecado. É diferente. Então todos esses conceitos formam o que? Igreja orgânica. Aí assusta quem ainda está dentro de um sistema, assusta. Porque no sistema as pessoas estão sendo constantemente avaliadas.
Na igreja orgânica eu já fui avaliado, já estou aprovado. Na igreja orgânica a gente não se preocupa com quem nos aprova, quem nos reprova, não. Aí. Você está fazendo. Nós não vivemos por força do certo ou do errado, não. Nós comemos de Jesus, a árvore da vida. Porque as duas árvores ainda continuam diante de nós. Elas são árvores espirituais. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida está diante de nós todos os dias. Eu posso optar por andar no conceito de certo e de errado, no conceito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é andar na minha justiça própria, no meu esforço próprio, ou entender a árvore da vida, que é a graça. Meu Deus, eu não consigo resolver os meus problemas, eu não sei como sair desse lugar, estou com um problema aqui, com um pecado aqui, com uma dificuldade aqui, eu não sei, mas Jesus, eu vou para o Senhor, é o Senhor que me salvou, você que é meu Salvador, você que me resgatou, você que me resolveu na cruz. Quando você entende isso, você já foi resolvido na cruz, você não precisa resolver nada na sua vida. Aí você crê na solução que Cristo estabeleceu na cruz na tua vida, as coisas começam a acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Então é bom demais estar vivendo nesse lugar do Espírito, como igreja orgânica, entendendo quem nós somos, como nós funcionamos, entendendo o feito de Deus, entendendo que nós estamos plenamente, eternamente perdoados e que acabou para o diabo. Olha que delícia. Acabou para o diabo. Amém? Deus abençoe. Obrigado a você que ficou online com a gente. Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Dá tchau para eles aí. Quinta-feira nós vamos fazer outra live aqui na Igreja Ouvir e Crer de Maringá. Uma bênção, esteja presente. Dá um beijo aí para a Cláudia, para todos os irmãos, para o Charles. Charles, nós te amamos. Lucas Lima. Ô Lucas, ô brother Lucas. Ei Lucas, beijão, meu irmão. Pastor Lucas Lima. Fala pra ele vir passear aqui. Você precisa vir para Maringá, Lucas. Deus abençoe. Vamos dar tchau para eles aí, gente. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Amém.